Bom dia, boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre os materiais porosos, que são talvez a primeira linha de ação quando a gente pensa em fazer um tratamento acústico, o que todo mundo pensa. E aqui à esquerda vocês estão vendo uma foto, cortesia do professor Paulo, de uma foto de microscópio que mostra bem de perto um corpo de um material poroso, né? Um pouco, dá para ver um pouco do interior do material poroso, dá para ter uma ideia de como é o corpo por dentro. E vocês podem perceber que é uma série de buracos, como se fosse uma caverna, onde o ar vai se propagar e se dissipar. Para falar dos materiais porosos, a gente precisa fazer uma pequena revisão sobre os conceitos que a gente viu até aqui. E para isso, a gente vai falar das propriedades dos materiais que a gente viu até aqui. A gente viu algumas propriedades gerais, por exemplo, a gente viu a impedância característica e o número de onda característico. Nós vimos que a impedância característica, né, ela é definida em campo livre, né, para uma onda plana se propagando em campo livre. E, por causa disso, tanto a impedância característica como o número de onda, elas são propriedades do meio, ou propriedades do material, e eu coloquei esse P aqui exatamente para indicar um P de poroso. A gente vai falar muito de impedância característica e número de onda como uma propriedade hoje do material poroso. No caso dos materiais porosos, essas propriedades aqui, elas vão ser função, né, ou variáveis com a frequência. Elas vão ser complexas e elas podem também variar com o ângulo de incidência. E a gente vai fazer algumas análises simples para incidência normal ao longo dessa aula e ao longo do trabalho de vocês. Mas o importante aqui, talvez, a coisa mais importante para pensar é que essas duas propriedades e o número de onda característico do material poroso, eles são propriedades do material poroso. Por outro lado, a impedância de superfície, o coeficiente de reflexão e o coeficiente de absorção, eles vão variar de acordo com a montagem do material. Então, isso tudo, a propriedade de absorção, no final das contas, ou de impedância de superfície ou coeficiente de reflexão, ela vai depender da forma como o material é montado. Essas três propriedades também vão ser variáveis com a frequência e com o ângulo de incidência, e tanto a impedância de superfície como o coeficiente de reflexão são números complexos, e o coeficiente de absorção é um número real, que ele expressa uma razão energética apenas. Mas o importante saber aqui, então, é que, por um lado, a impedância característica e o número de ondas são propriedades do material, não variam conforme o material é montado. Por outro lado, a impedância de superfície e o coeficiente de absorção, que são propriedades importantes para a gente caracterizar o som dentro da sala, eles vão variar de acordo com a forma como o material é montado. E a gente viu na aula passada, nas aulas passadas, uma expressão para impedância de superfície. Quando a gente tem uma amostra de material sobre superfície rígida, por exemplo, a gente teria esse caso, né, do material poroso, aplicado sobre uma superfície rígida. Por exemplo, quando a gente coloca o material colado diretamente na parede. Nesse caso, essa amostra ela tem uma espessura D1, e a impedância de superfície dela depende das propriedades do material, impedância característica e número de onda característico, que são propriedades do material, dependem, né? Essa expressão aqui, o formato dessa expressão, esse menos J, essa cotangente e o que tem dentro da cotangente, isso é função da forma como o material é montado. A gente tem aqui também, né, uma propriedade aqui da montagem que é a espessura, e a gente tem encapsulado aqui nesse θt o ângulo de incidência. Se a gente tiver
incidência normal, por exemplo, se o θ for 0, o θt também vai ser 0, e o cosseno desse ângulo vai dar, obviamente, 1, e a impedância de superfície vira uma expressão simplificada, que talvez vocês já tenham visto por aí, é o menos j zp cotangente do Kp d1. Certo? Isso para incidência normal, então. É o que a gente chama de incidência normal. Quando a gente tem, por outro lado, uma amostra sob colchão de ar, é uma condição de montagem diferente do que a gente está acostumado a ver. Isso é muito comum em tetos, por exemplo. Às vezes a gente tem um teto e tem um forro, e esse forro é o material acústico que a gente aplica como tratamento. Então aqui a gente teria o material, um colchão de ar e a superfície rígida. Aqui ele está montado como se ele estivesse no chão, mas imagina que eu tivesse montado esse material da mesma forma que eu teria o meu teto, aqui em cima estaria o piso do segundo andar, né? A gente tem um colchão de ar e a gente tem o forro, que é o nosso material acústico aqui. É uma condição muito comum, né? Então essa condição de montagem é diferente da anterior. E, nesse caso, a gente tem essa expressão aqui muito mais complicada quando a gente considera duas camadas, né? E se vocês lembrarem lá da equação 2.14, na página 126, e se a gente tiver, né, a primeira camada for ar e a segunda camada for poroso, a gente vai ter essa expressão aí bem complicada, né? Se a gente tiver incidência normal, o θ vai ser igual ao θt, que vai ser igual a 0. E essa expressão se simplifica um pouquinho, né? Essa expressão vai se tornar... A gente vai ter o Zs em cima do colchão de ar, o cosseno vai sumir, menos J, impedância característica do material poroso, cotangente, número de onda do material poroso vezes a espessura do material poroso, e em cima a gente vai ter menos J a impedância do colchão de ar, a impedância do material poroso, cotangente do número de onda vezes a espessura, mais a impedância característica do material poroso ao quadrado. E essa impedância do colchão de ar, ela vai assumir o mesmo formato do material sob superfície rígida. Só que ao invés da gente ter agora o material, a gente vai ter um colchão de ar. Então, no final das contas, a gente vai ter menos J, aqui entraria, né, a impedância característica. A impedância característica do ar é o 0C0, cotangente do K0, que é o número de onda no ar, vezes a espessura do colchão de ar. Certo? Bom, eu vou deixar a primeira parte dessa aula por aqui e a gente volta a falar na segunda parte.